Olá, pessoal. Desejo para todos vocês uma semana repleta de energias positivas. E vamos continuar estudando a língua portuguesa. Na aula de hoje eu estou aqui gravando esta videoaula para a gente corrigir. Exatamente, vamos corrigir a atividade da aula da semana anterior. Na semana passada nós estudamos o romantismo, né? Nós iniciamos um estudo da literatura. E vocês estão lembrados, nós tivemos videoaula, tivemos lá também na aula presencial na escola, o estudo da primeira geração poética do romantismo. E aí, na gravação da aula passada, usando o formulário Google, nós deixamos uma atividade, né? Um exercício com base nessa primeira aula. 3 questões para que vocês pudessem responder. Então, na aula de hoje, eu vou corrigir e comentar essas questões. Então, acompanhe aí com muita atenção para tirar qualquer dúvida em relação a essa primeira aula de literatura que tratou justamente da primeira geração romântica e poética do romantismo. Bem, queridos estudantes, eu vou começar pela questão 3 da atividade, porque ela tem assim uma característica de ser bastante pragmática, né? É uma pergunta muito direta, que justamente quer saber qual é a obra que marca o início do romantismo no Brasil. Então vamos analisar aqui as opções que foram dadas, né? Na letra A, nós temos a obra Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias. Ora, essa obra Juca-Pirama é um conjunto de cantos, e nós estudamos inclusive o canto número 4, né, dessa obra do Gonçalves Dias. É aquela obra que fala do índio, né? O índio como guerreiro, o guerreiro da tribo, ele é bravo, ele é forte, né? Ele é filho da selva, ele é guerreiro na selva. Por quê? Porque justamente uma das características marcantes do romantismo na primeira geração é esse indianismo. É a colocação do índio como um herói nacional, já que a proposta do romantismo tem muito a ver com esse nacionalismo. Então essa obra é de Gonçalves Dias, né? Tem esse viés da idealização do índio, o índio como bravo, como forte, como um herói, cheio de virtudes, mas não é a obra que inicia o romantismo no Brasil. Então não é a letra A. A resposta correta aparece justamente aqui na letra B. Ó. A obra que marca o início do romantismo no Brasil é Suspiros Poéticos e Saudades, do poeta Gonçalves de Magalhães. Na aula passada, né, na videoaula passada, a gente comentou um pouco sobre isso. Né? Gonçalves de Magalhães, apesar dele ter tido essa característica de ter tido a obra, né, didaticamente, pedagogicamente, historicamente, ela marca o início do romantismo no Brasil, esse romantismo poético, mas Gonçalves de Magalhães não foi o grande nome dessa primeira geração. Né? O grande nome, o grande destaque realmente ficou para Gonçalves Dias. Mas a pergunta é, a obra que marca o início do romantismo, e a resposta correta é o que está na letra B. A obra é Suspiros Poéticos e Saudades. Na letra C fala em Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Nós também estudamos na aula passada, na videoaula passada, esse poema, Canção do Exílio, né? É um dos poemas mais parafraseados e mais famosos da literatura brasileira. Gonçalves Dias, como eu acabei de frisar, é o grande nome dessa poesia romântica da primeira geração. E essa Canção do Exílio tem aquela característica de nacionalismo, de enaltecer a pátria, as belezas do nosso país, da nação. Né? Daí a obra ser nacionalista. Mas não é a Canção do Exílio quem marca o início do romantismo. Na letra D, a gente já tem um romance, certo? Não é nem uma obra poética, mas sim um romance, Iracema, de José de Alencar. É uma obra também com característica indianista, mas a parte de romance do romantismo a gente vai estudar posteriormente. Então, a obra que inicia o romantismo no Brasil acertou quem marcou a letra B, Suspiros Poéticos e Saudades. Vamos analisar agora a próxima questão.
Essa questão era a primeira questão do exercício, tem o seguinte enunciado. De acordo com as características da primeira geração romântica e do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, marque a única alternativa incorreta. Então, essa questão ela envolve Canção do Exílio, né, o poema célebre de Gonçalves Dias, e as características dessa primeira geração romântica que nós estudamos na aula anterior. A letra A diz: a primeira geração romântica expressa um culto à figura do índio e a exaltação da natureza. Verdade, gente. Essa alternativa A é extremamente correta. Ela é correta porque a primeira geração, justamente, ela vai ter esse culto à figura do índio. O índio é idealizado. O índio é o herói. Por isso que essa primeira geração ela é conhecida como geração indianista, né? E nacionalista. E também aparece a exaltação da natureza, tanto na característica dessa primeira geração e também, principalmente, na obra Canção do Exílio. A obra Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, e por aí vai o poema, enaltecendo e exaltando as belezas da natureza do Brasil. É um poema extremamente saudosista, porque o Gonçalves Dias, quando ele escreve Canção do Exílio, ele está em Portugal, né? Ele está no exílio. Não foi naquele exílio político que ele foi obrigado. Não. Ele foi para estudos, né? E foi para com outras finalidades. Mas ele estava no exílio porque ele estava longe, né? Distante da sua terra amada, que é o Brasil. E aí ele conta nesse poema toda a sua saudade, por isso que é um poema saudosista, e enaltece e valoriza a natureza e as coisas do Brasil. Letra B. Tédio, pessimismo e atração pela morte fazem parte da temática da primeira geração romântica. Olha, pessoal, encontramos aqui a incorreta. Na videoaula e no estudo que nós fizemos em sala de aula, em momento algum, nós falamos que a primeira geração poética, que é indianista e nacionalista, ela traz como característica isso que está dito na letra B, pessimismo, atração pela morte e tédio. Na verdade, essas características aí, elas vão fazer parte da segunda geração. Segunda geração poética, que nós vamos estudar aí nas próximas aulas, aí sim, na segunda geração poética, lá com Álvares de Azevedo, principalmente, mas também com Casimiro de Abreu, a gente vai observar essas características aí. Mas ela não é da primeira geração romântica, e sim da segunda geração. Então a letra B é a alternativa incorreta. A letra C diz que o poema de Gonçalves Dias é ufanista. Ó, o que é ser ufanista? Olha aí já a explicação, né? Ou seja, que sempre explica o que foi dito antes. O que é ser ufanista? Porque ela expressa um orgulho exagerado pela pátria. Canção do Exílio é isso. É a exaltação da beleza da natureza e a valorização da pátria. Tal qual o hino nacional brasileiro, né? Que é um hino, uma letra do hino, qual é o objetivo? Enaltecer, valorizar o nacionalismo, a pátria. Inclusive, um trecho, uma das estrofes do hino nacional, na verdade, é praticamente uma paráfrase de uma das estrofes da obra Canção do Exílio, como a gente viu na aula passada. Então, a letra C é uma alternativa correta em relação às características dessa primeira geração. E a letra D diz que nesse poema Canção do Exílio, os advérbios lá e cá representam, respectivamente, o Brasil e Portugal. Correto. O Brasil é o lá, porque se Gonçalves Dias está distante, ele está em Portugal, né? Então, ele, quando diz lá, ele se refere ao Brasil. E quando ele diz o cá, ele se refere a Portugal. Então, ele sempre supervaloriza o lá, que é a sua terra distante, a sua terra amada, a pátria que ele tanto valoriza. Tranquilo, gente? Questão corrigida. Vamos agora para o terceiro desafio. Bem, nesse terceiro desafio, que é a questão 2 do exercício, da atividade, que está lá no formulário Google, né? E vocês
tentaram responder. Diz o seguinte: Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Né? Sim, Gonçalves Dias é o grande nome do romantismo no Brasil. Sua Canção do Exílio, que a gente acabou de comentar, ó, pode ser considerada tipicamente romântica por quê? Então, essa questão 2, ela exige que você conheça as características dessa primeira geração romântica. Né? E a obra Canção do Exílio, ela ilustra muito bem essa primeira geração romântica. Então, pode ser considerada tipicamente romântica porque expressa o ultrarromantismo típico da segunda geração poética. Claro que não, a gente está falando de primeira geração poética. Ultrarromantismo é uma característica da segunda geração poética, que a gente ainda vai estudar, certo? Então, ser ultrarromântico é aquilo que a gente viu, é ser pessimista, é ter antivisão da morte, é uma poesia de extrema melancolia, é coisa que a gente ainda vai estudar. Letra B. Canção do Exílio pode ser considerada romântica porque apresenta o índio como herói nacional. Olha, pessoal, cuidado que isso é casquinha de banana. Índio como herói nacional, esse indianismo, é da primeira geração romântica. Mas esse indianismo não está presente na obra, no poema Canção do Exílio. Certo? Então, Canção do Exílio não apresenta o índio porque ele não fala do índio, certo? Aí a gente encontra a resposta correta aqui, ó, na letra C. Aí sim, Canção do Exílio, ela é tipicamente romântica e da primeira geração, inclusive, porque exalta a terra natal, supervaloriza essa terra natal, o Brasil, né? Com suas belezas. Ele destaca que toda a fauna, a flora, né? Os céus têm mais estrelas, nossos bosques têm mais flores. Ele supervaloriza a natureza brasileira. Então ela é nostálgica e saudosista, sim, porque ele está distante, com extrema saudade, né? Então ele demonstra essa nostalgia em relação à sua pátria. O tema é tratado de modo sentimental e emotivo, sim. A gente percebe que em Canção do Exílio, o eu lírico que fala ali no poema, ele coloca essa carga sentimental, ele expressa sua emoção para querer valorizar essa terra que está distante. Então, letra C é a alternativa correta. E a letra D diz assim: desvaloriza o sentimento de nação. Ora, gente, quem leu um pouco, quem prestou atenção na videoaula, é o contrário disso, minha gente. Ele supervaloriza o sentimento de nação, de pátria, e enfatiza as belezas, não de Portugal, mas enfatiza as belezas do Brasil. Tranquilo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem, né, essa correção para tirar qualquer dúvida. A gente se encontra na próxima aula. Desejo muitas felicidades e bons estudos para vocês. Até a próxima, pessoal!